Bom, gente, vamos dar uma revisadinha na aula sobre ligações químicas e depois passar para os exercícios. Eu vou apresentar o exercício 6 e a ISO 10. Bom, quando a gente pensa numa ligação química, a gente tem que ter em mente que uma ligação sempre vai acontecer a fim de deixar o sistema o mais estável possível. E como que isso vai acontecer? Quando cada átomo envolvido em uma ligação, ele estiver respeitando a regra do octeto, que é ter 8 elétrons em sua camada de valência. E aí as ligações a gente separa em 3 tipos: covalente, iônica e metálica. A ligação covalente, ela consiste num compartilhamento de elétrons entre 2 ametais. Então, vai ser mais para a direita na nossa tabela periódica. Esses elementos aqui, se eles fazem uma ligação entre eles, um ametal e outro ametal, eles vão fazer uma ligação covalente. E aí, o Caio comentou em aula, e eu acho importante a gente ter isso em mente. Vamos pegar, por exemplo, os elementos do grupo 14. Grupo 14, 4 elétrons na camada de valência, precisa respeitar a regra do octeto para estar o mais estável possível, então vai precisar de mais 4 elétrons. E aí, por isso, ele vai fazer 4 ligações. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá estável, belezinha. Grupo 15, 5 elétrons na camada de valência. Faltam 3 para ele ficar estável, então ele vai fazer 3 ligações. E aí ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Aí ele fez essas 3 ligações, ele já está estável, mas ainda sobra um par de elétrons para, de repente, se for necessário, ele realizar alguma outra interação com algum outro átomo que estiver precisando, mas ele já está estável com as 3 ligações. Grupo 16, 6 elétrons na camada de valência, faltam 2, então vai fazer 2 ligações. E para ele sobram 2 pares de elétrons que, da mesma forma, podem interagir ou não, porque ele já está estável. Grupo 17, 7 elétrons na camada de valência, vai fazer uma ligação e sobra para ele 3 pares de elétrons disponíveis, que não estão comprometidos com nenhuma ligação. Falando um pouco agora de ligação iônica, diferentemente da covalente, ela consiste em uma transferência definitiva de elétrons. E essa transferência definitiva acontece entre um metal e um ametal, então os 2 extremos da tabela periódica. Como é uma transferência definitiva, é uma ligação muito forte. E aí, por isso, os pontos de fusão e ebulição das substâncias iônicas, eles costumam ser bem altos, porque ela está muito fortemente ligada. E aí, como eu falei também, por ter o ponto de fusão muito alto, geralmente a gente encontra a temperatura ambiente substâncias iônicas no seu estado sólido. No estado sólido, elas não conduzem eletricidade. Mas, quando a gente coloca esse sal, geralmente o exemplo mais comum é sal de cozinha, né, que é uma substância iônica, quando a gente coloca ele em uma solução aquosa, ele vai dissociar totalmente em um cátion e um ânion. Essa mobilidade desses íons que já estão separados, dissociados, né, faz com que a substância ela possa conduzir eletricidade em solução aquosa ou quando fundida, quando ela estiver em estado líquido. Bom, outra coisa que eu acho importante a gente ter assim de cara por exemplo, te dão um cátion e um ânion e falam, olha, se esses 2 elementos reagirem, formarem uma ligação, qual vai ser a fórmula molecular da substância formada? E aí a gente vai ter aquele esqueminha de multiplicar em cruz, que a gente vai pegar a carga do elemento A, e essa carga vai ser a quantidade de átomos de B necessária para estabilizar esse A. Da mesma forma, carga de B vai ser a quantidade de átomos de A que precisa para que, no final, a soma das cargas seja 0. E isso é muito importante. Sempre no final da substância, a soma das cargas dela vai ser 0. Então, beleza, multiplicou em cruz aqui, esse X vem para baixo, vai ser a quantidade de B, esse Y vem para baixo, vai ser a quantidade de átomos de A. De novo, Luísa falou na aula, acho importante a gente pensar nos grupos, né, que cada grupo vai tender a fazer. Bom, os elementos do grupo 15, eles têm aqui os seus 5 elétrons na camada de valência. Para eles ficarem estáveis, atingirem 8 elétrons na camada de valência, faltam 3. Quem que vai poder doar esses 3 elétrons para eles?
elementos do grupo 13, que tem 3 elétrons na camada de valência. E aí a gente também tem que pensar naquilo do custo energético, né? Óbvio, esse grupo 13, que tem 3 elétrons na camada de valência, faltam 5 para ele ficar estável. Por que não porque ele não recebe esses 5 elétrons? Porque é um custo energético muito maior o grupo 15 doar 5 elétrons do que ele doar os 3 elétrons que ele tem, e aí todo mundo fica estável. Tanto ele, que vai ter a camada abaixo da camada de valência já preenchida, quanto o elemento do grupo 15, que agora vai ter 8 elétrons. Pensando agora em grupo 16, 6 elétrons na camada de valência, faltam 2. Quem vai poder doar esses 2 elétrons? Elementos do grupo 2. Grupo 17, falta só um elétron, e aí esse elétron pode ser doado por elementos do grupo 1. Falando de ligação metálica, a gente tem que saber que ela acontece entre 2 metais, então, mais à esquerda da tabela periódica, todos esses metais, eles não são muito eletronegativos, na verdade, eles têm a tendência de perder elétrons, então formar cátions, né, ficar com uma carga positiva ao perder esses elétrons, e quando eles estão em ligação, o que acontece eles formam cátions metálicos, e aí a gente pode imaginar aquilo de mar ou nuvem de elétrons, porque o que acontece são os cátions metálicos rodeados pelos elétrons que antes estavam na sua camada de valência, e esses elétrons, eles ficam com uma grande mobilidade ali para estabilizar esses cátions metálicos. E aí, como eu falei, esses elétrons têm bastante mobilidade, então substâncias metálicas são ótimos condutores. Da mesma forma, não é um compartilhamento de elétrons, é uma coisa mais forte do que isso, então essa ligação é mais intensa do que a covalente, por exemplo. E aí, por isso, pontos de fusão e ebulição de substâncias metálicas são muito altos. Bom, ligação metálica era isso que eu tinha para falar. Da revisão. Então, agora passando para o nosso exercício. É o exercício 6 da lista de vocês dessa semana, e ele fala assim: os elementos X e Y têm, respectivamente, 2 e 6 elétrons na camada de valência. Quando X e Y reagem, forma-se uma substância. Alternativa A, covalente de fórmula XY. Alternativa B, covalente de fórmula XY2, sendo esse 2 a quantidade de átomos de Y. Uma substância covalente de fórmula X2Y2, e de novo, 2 átomos de X, 2 átomos de Y. Alternativa D, iônica de fórmula X2+, Y2-, e aqui o 2+ é a carga de X e o 2- a carga de Y, ou iônica de fórmula X2-, Y2+. Vamos ver, vamos primeiro ler direito o exercício. Ele fala que X e Y têm respectivamente 2 e 6 elétrons na camada de valência. Então a gente tem aqui X com 2 elétrons, Y com 6 na camada de valência. Que ligação pode acontecer entre esses dois? Uma covalente? Vamos lá. Numa ligação covalente, o Y ele vai ficar com quantos elétrons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá estável, tá ótimo. Mas o X, a gente pode ver aqui que ele ficaria só com 4 elétrons. Isso não é favorável para ele, isso não confere para ele uma estabilidade, ainda faltariam 4 elétrons para ele estar estável, para ele obedecer à regra do octeto. Então, não vai acontecer uma ligação covalente aqui. A gente já pode eliminar todas as alternativas que tem covalente. Ah, mas existe uma alternativa que fala que não ia ser só XY, ia ser 1 de X e 2 de Y. Tudo bem, a gente tem aqui 2 de Y, 1 de X. Mas você concorda que esse Y que estaria supostamente em ligação, ele já está estável, e esse X, os 2 elétrons que ele tem na camada de valência, ele já está comprometendo com essa ligação. Então, não tem ninguém para esse Y fazer uma ligação para ele ficar mais estável. Então, não funcionaria dessa forma. Mesma coisa, se tivesse outro átomo de X, o máximo que ia acontecer ia ser uma ligação dessa que não é favorável para o elemento X aqui. Então, tudo bem. Vamos pensar que eles fazem, por exemplo, uma ligação iônica. E aí, ligação iônica, transferência definitiva de elétrons. O que vai acontecer? O nosso Y, ele vai ficar com os 8 elétrons, vai estar estável, e o X também vai estar estável, porque a nova camada de valência dele, a nova camada mais externa dele, já está preenchida com 8 elétrons. Eu só não indiquei aqui, mas já está. Então, os dois estão estáveis, vai ser uma substância iônica. De fórmula, o quê?
a gente tem que pensar, o elétron ele tem carga negativa. Então, Y recebeu 2 cargas negativas, então ele ficou com carga 2 menos. E o X, ele perdeu 2 cargas negativas, então a carga dele é 2 mais. Isso dá pra gente a alternativa D como correta. E meu exercício que eu tinha para apresentar é isso. E agora a Isabelle vai apresentar para vocês. Beleza, gente. Dando continuidade. Peraí, onde que parou a gravação? Você já parou de apresentar a tela? Ah, já? Já. Agora eu vou apresentar. Tá. O exercício... Ô, Lúcia, eu tô me ouvindo. Ai, desculpa. Ah, então era isso. Obrigada. Tá, então vamos lá. O exercício 10. Tá aqui. Vamos lá. Ele fala um pouquinho melhor sobre características que cada um desses tipos de ligações apresentam, né? Desses tipos de ligações que vocês viram na aula e viram na revisão aqui da Lúcia. E aí a gente, a partir das propriedades que essas substâncias, que esses tipos de ligações apresentam, a gente vai conseguir determinar qual é a ligação de uma substância. Então, ele fala que o estudante pegou lá 3 substâncias, analisou as propriedades, né? Ele fala aqui algumas coisas dessas substâncias. E aí a pergunta principal é qual é a ligação química predominante em cada uma dessas substâncias. Vamos analisar uma a uma para a gente poder depois, né, chegar na alternativa correta. Primeiramente, a substância 1, a primeira informação que ele nos dá, ele fala que ela é insolúvel em água. Vamos lá, quando ele fala que é uma substância insolúvel em água, eu já consigo eliminar ligações iônicas, porque a gente sabe que compostos iônicos, eles sempre irão se dissociar completamente em água, ou também, assim, o mais próximo disso, né, 99,99%. Então, nessa primeira afirmação, eu já sei que não é uma substância iônica, nos resta saber se vai ser covalente ou metálica. A segunda informação que ele nos dá sobre essa substância é que ela não conduz a eletricidade. É um pensamento... É intuitivo a gente pensar que tudo que é metálico, tudo que está relacionado a metálico, conduz a eletricidade. E é correto a gente pensar assim. Então, nessa segunda afirmação, a gente já sabe qual é o tipo de ligação química predominante na nossa substância 1, porque não pode ser uma ligação metálica. Afinal, esse nosso composto não conduz a eletricidade. Ou seja, é um composto covalente. Ele nos dá outras 2 informações com relação ao composto, que corroboram com a nossa suposição de ser um composto covalente, porque baixa temperatura de fusão e sólido a 25 graus Celsius. Compostos covalentes, pelo menos comparado a compostos iônicos e metálicos, têm temperaturas de fusão e ebulição menores, né, porque suas ligações não são tão estáveis quanto... Estáveis não são tão fortes, né, quanto uma ligação iônica ou uma ligação metálica. E com relação ao estado físico, compostos covalentes se apresentam nos 3 estados físicos, sendo um deles também o sólido, mas a gente tem compostos covalente no estado gasoso e também no estado líquido, tá? Mas aí o que foi relevante aqui pra gente, ser insolúvel em água, não conduzir eletricidade e a baixa temperatura de fusão, tá? Então, substância 1 é covalente. Substância 2. A primeira informação que ele nos dá, ele fala que é totalmente dissociada em água. Com isso, a gente já mata o exercício, porque a gente sabe que compostos metálicos não se dissolvem em água, compostos covalentes, assim, podem ou não se dissociar em água, mas nunca será totalmente dissociado. Assim, no máximo, digamos, uns 50% consegue se dissociar, no máximo. Com isso, a gente sabe que é um composto iônico, né? Porque a gente tem os íons, joguei na água, isso se separou, se dissociou, ou a gente também pode falar que é solúvel em água. As outras informações que ele nos dá com relação à substância 2, mais uma vez, confirmam ser uma substância iônica, mas vamos analisar aqui para efeito didático. Ele fala que é uma substância condutora de eletricidade quando fundida. Conforme a Lúcia falou,
Compostos iônicos, quando são dissociados em água, né, quando você joga ele na água, se dissocia, ele conduz eletricidade, ou quando está fundido, que é no estado líquido, também consegue conduzir eletricidade. E é isso que essa afirmação está nos dizendo. E elevado à temperatura de fusão. Como eu disse anteriormente, compostos iônicos e metálicos têm uma ligação muito mais estável, muito mais forte. Então, a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição desses tipos de compostos, elas são maiores do que, por exemplo, compostos covalentes. E sólido à temperatura ambiente, que é mais ou menos aí 25 graus Celsius, que também o que a Lúcia falou para a gente, né? É intuitivo pensar que sais são sólidos à temperatura ambiente. Uma coisa que eu esqueci de ressaltar, né, que a gente esqueceu de falar, iônico, quando a gente fala sal, se referindo a iônico, é uma correlação muito válida, porque sal nada mais é do que um cátion e um ânion, um positivo e um negativo. E isso é o que caracteriza os compostos iônicos, né? Um positivo com um negativo. Então, substância 2 a gente descobriu, é iônica. Substância 3, ele fala que foi parcialmente dissociada em água. Com isso, o que a gente sabe? Não pode ser iônica, porque iônica sempre vai dissociar completamente em água, e não pode ser metálica, porque metálica nunca vai se dissociar em água. Quem é que está sempre nesse meio termo aí para muitas das coisas? É a covalente, tá? Então, a gente sabe com certeza que é um composto covalente ou molecular. Assim como muitas vezes para iônico a gente usa o termo sal, para covalente a gente também pode usar o termo molecular, tá? As outras afirmações que ele nos dá para confirmar nossa suposição de ser um composto covalente é que é bom condutor de eletricidade em meio aquoso, baixa temperatura de fusão e líquido a 25 graus Celsius. Essa última afirmação é o que eu falei para vocês. Compostos covalentes, eles são muito diversos, digamos assim. Então, eles podem estar no estado líquido, no estado gasoso ou no estado sólido. A baixa de temperatura de fusão, ok, a gente sabe que meio que se aplica a todos, eles têm temperaturas de fusão um pouco menores com relação a iônicos e metálicos, e bom condutor de eletricidade em meio aquoso. Sem ser no meio aquoso, compostos covalentes não conduzem eletricidade. Se você coloca na água, pode ou não conduzir eletricidade. Vocês vão ver um pouquinho melhor na semana que vem, né? A gente vai continuar nesse tema sobre ligações, mas aí vão ser abordadas outras partes. E aí, dependendo da geometria, da polaridade do composto, a condutividade dele em água vai ou não existir. Nesse caso, ela existe, tá? Mas só de ele falar que é parcialmente dissociado em água, a gente já sabe que é covalente, porque metálico não tem como dissociar, e iônico dissociaria completamente em água. Então, substância 3, covalente. Aí, só para a gente recapitular, né, a gente falou substância 1, covalente, 2, iônica, 3, covalente. A nossa alternativa que traz todos esses itens, esses compostos, né, nessa ordem, as ligações que eles têm, é a alternativa E, beleza? Do exercício era isso. Eu e a Lúcia, a gente separou aqui algumas questões que foram trazidas na aula, e aí a gente achou importante pontuar novamente, para caso mais alguém esteja com dúvida. A primeira que eu separei foi com relação aos gases nobres. Eles, se vocês forem lembrar, eles são inertes, o que significa eles não reagem. Então, na química é muito complicado a gente falar sempre e nunca, mas como regra geral, a gente vai dizer que gases nobres, eles vivem sozinhos. Existem vários, mas cada um deles está sozinho. Então, eu não vou encontrar um hélio com outro hélio, um hélio com um xenônio, um hélio com um sódio. Não, o hélio ele existe sozinho de forma autossuficiente. Isso é ser inerte, ou seja, não reage, não estabelece ligações químicas com outros compostos. Pode falar. Isso acontece justamente porque eles já têm a camada de valência com 8 elétrons, então eles já respeitam a regra do octeto, eles já são bem estáveis sozinhos. Ainda sobre essa parte, trouxeram durante a live uma dúvida em relação a um exercício que foi passado numa live anterior, que eu acho que quem reagia com um gás nobre reagia com flúor. É como a Isa falou,
sempre e nunca é muito complicado. Existem algumas exceções e elas são estudadas pontualmente. É importante que vocês tenham mais a ideia geral do que a exceção, é geralmente o que é mais cobrado nos vestibulares, então saibam que gás nobre, ele é autossuficiente, ele costuma estar sozinho porque ele já tem 8 elétrons na camada de valência, ele já é estável. E aí a gente levantou algumas hipóteses durante a aula do que poderia ser isso, e aí a gente tem que pensar em outras coisas para além de só essa estabilidade relacionada à quantidade de elétrons. Então foi falado, o flúor é bem eletronegativo, de repente ele puxou os elétrons ali, que, né, os gases nobres eles têm tantos na camada de valência, é uma possibilidade. E aí a gente vai trabalhando assim com esse tipo de exceção, mas a regra geral é gás nobre, 8 elétrons camada de valência, ele já está estável, ele não precisa realizar outras ligações com ninguém. Acho que também é importante falar que, quando a gente estava falando sobre isso, acho que uma das alunas perguntou, isso vai ter a ver com elétron? Ligação química sempre tem a ver com interação entre elétrons. Então, toda ligação está relacionada com elétrons, mas nem sempre ela vai ser só governada por isso que a gente está falando nessa aula aqui. Existem outros fatores que contribuem para que uma ligação aconteça ou não. E aí, se você tem, pensar por que acontece a iônica, a covalente, a metálica. Iônica é metal com a metal, metálica metal com metal, e covalente é metal com a metal. E aí perguntaram sobre, mas como que eu sei se é metal ou ametal? Vamos lembrar que, assim, tudo que está mais à direita da tabela periódica vai apresentar um comportamento, assim, mais ametálico, e tudo que está mais à esquerda da tabela periódica vai apresentar um comportamento. Eu tô espelhada? Porque se eu tiver, eu tô apontando errado. Tá. O que tá mais pro grupo 15, 16 em diante, tem um comportamento ametal, e o que tá mais pro começo da tabela, os primeiros grupos ali, e principalmente aquela parte do meio, né, que é entre o grupo, acho que é 4 e 10, enfim, a antiga família B, eles têm comportamento mais metálico. Isso também está muito relacionado, como a Lúcia falou, à eletronegatividade. A gente tem que pensar que metais têm uma tendência mais a doar elétrons e a metais a receber. Então, vamos pensar, o flúor, ele é ametálico. Se a gente for lembrar, ele é o composto mais eletronegativo, ele é o que mais puxa elétrons para si. Então, é uma tendência de comportamento na tabela, não é uma regra 100% que eu posso te falar, olha, esse composto é isso porque está nessa família. Não, a gente analisa a tendência ao longo da tabela. Outra coisa que perguntaram é por que a gente sempre fala de dois compostos, por exemplo, no exercício da Lúcia, que ela analisou o composto X e Y. De fato, sim, eu tenho sódio, por exemplo, que ele está no grupo 1. O grupo 1, a tendência é perder um elétron. Eu posso ter na natureza um sódio que perdeu um elétron, que seria o Na e o mais em cima. Posso. Só que isso não é estável. Ele é um composto que ele está com muita energia. Ele quer se livrar. Não. Como ele perdeu o elétron, ele precisa se estabilizar rápido. Então, ele precisa se ligar a alguém rapidamente. Então, assim, eu ter um sódio, o Na+, o sódio catiônico na natureza, existe, só que não é uma forma estável dele. Ele sempre vai procurar alguém para poder estar doando esse elétron dele, entendeu? Que foi perdido. Por isso que a gente sempre fala os compostos no mínimo 2 a 2, entendeu? Porque as formas iônicas sozinhas, elas nunca vão ser estáveis, elas sempre vão ter muita energia, sempre vão precisar se estabilizar rapidamente. Como que se estabiliza? Por exemplo, pegando um cloro da família do grupo 17, que precisa muito de um elétron, que vai ser provavelmente doado por esse Al3Cl. Por isso que a gente sempre analisa assim, 2 ou mais compostos, porque, com exceção dos gases nobres, na natureza, ninguém é autossuficiente, entendeu? Você sempre precisa de mais alguém para poder estar se estabilizando.
E no caso de compostos iônicos, a gente também tem que lembrar que eles têm que somar 0 nas cargas. Então, não adianta o Na positivo sair por aí, e ele precisa de alguém ali para estabilizar aquela carga positiva dele. Porque aí perguntaram por que não, por exemplo, Na2+. Primeiro que o sódio ele só perde um elétron, para poder, por conta da regra do octeto, né? Ele só perde um elétron. Segundo que ele perdeu um elétron, ele não vai se juntar com alguém que também perdeu um outro elétron, por exemplo, ele não vai se juntar com, o berílio, da família 2, que perdeu 2 elétrons. Não, ele vai, como ele perdeu um elétron, ele vai procurar alguém que está precisando ganhar um elétron, para mais um, menos um, dá 0. A gente sempre tenta atingir 8 elétrons e a carga final total, 0. Isso aí. Acho que era isso, da minha parte, que eu anotei. Cátion é sempre quem tem... tem mais uma que perguntaram, cátion é sempre quem tem carga positiva e ânion quem tem a carga negativa. É isso aí, essas são as nomenclaturas. E aí, cátions e ânions, eles são chamados de íons. Um íon, ele pode ser tanto um cátion quanto um ânion. Um íon com uma carga positiva é um cátion, um íon com uma carga negativa é um ânion. É isso aí. Isso aí. É isso, gente. Tá bom. Obrigada. Obrigada.